Literalmente estamos em casa. E é com uma imensa satisfação, alegria e orgulho de nossa parte dizermos que nós iniciamos a nossa trajetória aqui nessa casa. Em meados de 2000, nós adentramos as portas dessa casa, ainda aqui na frente. A presidente da casa abria as portas do seu lar. Literalmente dentro do seu lar, se fazia na sala, se fazia na cozinha, se fazia pelos corredores e por último se fazia numa salinha aqui atrás, no qual hoje se realiza a moral evangélica para as crianças. Então, com uma imensa satisfação olhar tantos irmãos, tantos rostos, amigos, que certamente vibram de lá para cá para que nós possamos fazer e realizarmos um bom trabalho. O tema da noite que nós iremos trabalhar, é o capítulo 10 do Bem-aventurados os Misericordiosos. Mas por vezes, o sentimento, a necessidade que faz com que nós adentremos os portões dessa casa, não é aquilo com que está sendo trabalhado, não é a temática que vai ser trabalhada, que é aquilo que está coincidindo com o que eu estou sentindo. Conversávamos por vezes aqui em alguns bate-papos nos corredores, nas salas, nas cadeiras aqui, antes de iniciar um trabalho. Não uma constatação e nem uma crítica aos irmãos que por vezes adentram um círculo desse de trabalho, de crescimento, não compreendem e vão embora. No Livro dos Médiuns, a partir do item 179, Kardec também se questiona em relação a isso, lá no Livro dos Médiuns. Ele pergunta por que as pessoas vão ao espiritismo, ficam durante um tempo e depois elas vão embora. E quem responde é o Espírito de Verdade. Diz o Espírito de Verdade a Kardec, é porque nelas o espiritismo ainda não adentrou. Nós entramos e saímos muitas vezes, com diversas necessidades. Esperamos por vezes que a Associação Espírita Caridade realize ou retire aquilo que eu estou sentindo, aquilo que me angustia, aquilo que aperta meu coração. Aquela pedrinha no sapato, aquele espinho na garganta em que eu não consigo. O Espiritismo vai fazer isso, porque ele consola, ele vai aliviar as nossas dores. Mas a tarefa maior, em todas as obras complementares, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos eles nos falam, todos eles, há diversas doenças da alma, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, eles nos apontam um caminho. Mas sempre o apontamento do caminho, sempre a constatação da doença, o diagnóstico, no final sempre da lição, eles nos falam, não haverá melhora, não haverá essa melhora imediata que todos nós ansiamos, todos nós queremos, se não houver a cooperação mútua entre a espiritualidade benfeitora e entre nós. E a nossa colaboração, por vezes, ela é tão pequena, tão, e que eles nos dizem, no Livro dos Espíritos, por vezes os esforços que nós fazemos para a nossa melhora é insignificante. Vejamos como Deus é Pai, que basta uma predisposição, como diz no Livro dos Espíritos, a obra, pedra angular do Espiritismo, um esforço insignificante para que eles possam nos retirar da onde nós nos encontramos. Por vezes, algumas pessoas adentram esta casa, ou alguns outros segmentos religiosos. Eu não gostei de lá, é muita disciplina. É muito cheio de frufru. Eu mesmo já passei por essas controvérsias, essas contradições, eu mesmo aqui, quando eu bati de frente com um sapato que eu tinha que usar. Olha, espiritismo não tem nada a ver com sapato. Mas por que o meu sapato tem que ser o motivo de obstáculo para que eu queira servir? Poderíamos dizer que alguns de nós, nesse mundo de provas e expiações, somos assemelhados a crianças espirituais. Vejamos as crianças nossas, todas elas numa pracinha, num playground,
num play. Elas brigam pelo escorregador, elas brigam pelo balanço. Lá em casa eles brigam até por uma bala. E eu tenho 3 filhos. Uma de 6, uma de 8 e uma de 13. Sim, às vezes todos eles se nivelam por baixo. Todos eles têm 6 anos. Assim somos nós. Nós nos nivelamos por baixo e brigamos por posições, brigamos por coisas tão insignificantes que trancam a nossa melhoria, trancam o nosso avanço. E aquele que quer seguir o Cristo, aquele que diz que quer ser cristão, por vezes não compreende que para seguir o Cristo, ele tem que renunciar a todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos ainda egoísticos, vaidosos, orgulhosos. Eu não me dei com aquela casa. Nós não entendemos o Cristo. Porque Cristo, para seguirmos o Cristo, temos que renunciar a nós primeiramente. Não batermos de frente com questões que nós achamos que são do nosso direito. E a doutrina é tão límpida, ela é tão clara. Mas quando a gente chega aqui, nós queremos mudar tudo. A essência de tudo. Já está tudo pronto, as diretrizes, as obras de Kardec, e por vezes nós não entendermos o ensino de Kardec, tranquilo. Mas nós contrariarmos e dizer, não aceito isso, para mim isso não está certo, e não oferecermos um contraponto a uma lição, é equívoco nosso. E é quando a gente chega a esta casa humilde, que desde o primeiro momento, quando a gente adentra aqui, ela concita cada um de nós. Ela concita, ela nos dá essa oportunidade. Vem crescer. Vem entender o porquê que tu sente isso. Vem entender por que em determinado momento, sempre quando alguma coisa te acontece, te fere, tu acaba te prostrando, te fechando. Ela vem. Ela diz para ti, vem estudar. A gente não quer. A gente quer mudar as coisas de lugares. A gente não compreende que todos nós que estamos aqui, hoje com uma camiseta, ou amanhã, estaremos nós do lado de cá, que nós temos que nos tolerar, nos aceitar. Mas quando eu observo nos irmãos as dificuldades do irmão, do humano, eu não utilizo para mim. Porque quando eu identifico a dificuldade do irmão, é porque em mim está latente, está pulsando. Mas ao invés de eu utilizar isso para mim, para a minha evolução e eu crescer, não, eu utilizo contra o humano. Tu não fala certo. Tu é assim, tu é assado. Oi, estamos todos na mesma trajetória, no mesmo caminho. Alguns, ao longo de suas vidas sucessivas, isso é reencarnação. Deixaram algumas sacolas ao longo do caminho, da maledicência, da irritação, do álcool, da viciação. E retornam sem isso. E por vezes nós ficamos enciumados. Olha como é que o fulano tem contato com o seu benfeitor e eu não. Saímos todos, partimos todos do mesmo ponto. Lá na 1006 do Livro dos Espíritos, todos somos criados, partimos do mesmo ponto. Alguns se demoram mais na estrada, repetem de ano. Outros vão passando, vão galgando degraus mais rapidamente. Mas, o que fica neste preâmbulo, para nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo nosso da nossa encarnação? Será que eu só estou esperando para que Deus me dê e eu não dou nada? E às vezes esse meu dar alguma coisa a Deus é só a minha melhora. É só eu deixar um pouquinho de ser rancoroso, ser cri-cri, de querer que as coisas sejam todas elas do meu jeito. Pensemos. O nosso trabalho da noite, como a gente já disse, do capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser misericordioso?
Aí diz assim lá no dicionário: é ter um sentimento maior de perdão. É de não guardar ressentimentos. Ou alimentar sentimentos de vingança. Não vou deixar barato. Me fez, vai pagar. Aprendendo a se colocar no lugar do outro, compreendendo as limitações do próximo e as minhas. Ainda tão presentes no estágio atual evolutivo. Fulano erra, eu não perdoo, não te desculpo. Mas quando eu erro, alivia um pouco aí, desculpa. A gente não quer atenuar o nosso erro. A gente só quer que nos desculpe. Mas nós observarmos que erramos e trabalharmos para o conserto, não. A gente sempre protela. A gente quer só desculpa do lado. A gente só quer o que vem do lado de lá. Aqui para lá, nada. É ter um sentimento maior de perdão. Esta questão é íntima de cada um de nós. É nós observarmos nas nossas relações se nós perdoamos as pessoas. Se sequestramos as pessoas para nós quando nós não perdoamos elas. Não alimentar sentimentos de vingança. Isso é ser misericordioso. Um tema da noite, dentro desse capítulo, lá no item 5 e 6, a reconciliação com os nossos adversários. E aí diz a parábola, encontramos ela em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Vou parar aqui. É uma vírgula. Vou fazer um relato. Alguns irmãos que estavam no trabalho presente aqui ontem, às 20 horas, o desobsessivo, estes acompanharam. Mas eu tenho que fazer esse relato. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Ponto. Meu pai e a minha mãe me deram a oportunidade do reencarne em 1979. Eu reencarnei. Não era um lar que todas as pessoas que estavam ali eram pessoas resolvidas. Estavam todas elas assim semelhantes a nós. E hoje, na posição de pai, eu consigo compreender que pais e filhos, eles ambos são frequentadores da mesma escola. Planeta de Provas e Expiações. Com a diferença que os pais, eles chegam primeiro, eles se matriculam primeiro na escola. Mas ambos, filhos e pais, estão em aprendizado. Mas eu não compreendia isso. Eu exigia de meus pais uma perfeição que nem eu sabia como é que era. Amavam o meu pai, muito. Eu olhava para ele como se ele fosse um gigante. E ele não temia nada. Isso, para mim, aquilo brilhava nos meus olhos. Mas nós não nos compreendíamos. Nós não nos fechávamos. Tínhamos um sentimento mútuo, mas não entendíamos. Nós não entendíamos. Ele não entendia qual era o objetivo dele em relação ao filho, e eu não compreendia o que ele deveria me dar. Porque eu gostaria que ele me desse de outra forma, mas ele não sabia. Passamos a existência toda, e eu posso dizer para os irmãos, com segurança, que não foi fácil. Não foi fácil. Nós medimos força. Imagina um filho querer medir força com o pai. Sempre se dava mal. Chegávamos ao ponto de incitarmos no outro um sentimento e o outro não. Éramos duas pedras, duas rochas. Criamos entre nós dois, um muro. Em 99, melhor dizendo, ele adentrou o Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Canoas. E ali ele ficou 33 dias. Eu passei 33 noites cuidando dele. Mas em nenhum momento das noites em que eu fiquei com ele, eu consegui dizer para ele o que eu sentia. Algumas coisas nós nos reajustamos ali. Mas o sentimento mesmo, de fato, não foi falado.
naquele momento, hoje, olhando, o orgulho, como diz, também mais uma vez citando a obra, é a chaga da humanidade. E era. Me corroía o meu coração. Porque o meu orgulho impedia eu de dizer ao meu pai o que eu sentia por ele. Ele desencarnou em julho daquele ano, de 1999. Na noite que ele desencarnou, o hospital nos chamou e disse assim, olha, está na hora de vocês se despedirem dele. Ele estava na UTI. Quando eu cheguei lá, ele estava lúcido, consciente. E o que eu consegui tirar de dentro de mim naquele momento foi falar de uma coisa em comum que nós temos, foi o nosso time de futebol, o Grêmio. Não consegui dizer para ele, naquele momento, ante o seu desencarne, oi pai, eu te amo. Não consegui. Eu tive essa existência todinha com ele, em vida, e não consegui me reconciliar com ele, por orgulho e vaidade. A lição em que eu tiro disso, em que eu tirei ao longo, depois deste fato, é que eu perdi um tempo danado, brigando comigo mesmo. Às vezes nós reencarnamos em alguns círculos familiares, e por vezes nós não temos, o que nos une não é um laço de afetividade, por vezes é um laço antipático. E nós não fizemos nada para tornarmos essa encarnação, que todos nós estamos juntos, amena, tranquila, saudável. Nós queremos impor as nossas relações. No início nós dissemos, o que é ser misericordioso? É ter um sentimento maior de perdão. Divaldo Franco, na sua palestra Tristeza, Melancolia e Depressão, ele cita um caso, e ele não fala mais, ele não diz mais nada em relação à religiosidade. Ele fala de uma questão bem material. Um médico em Harvard fez uma pesquisa. Todos os pacientes terminais de câncer, aqueles que tinham algum sentimento dentro de si, que alguém tinha feito alguma coisa para eles, e que perdoaram, não que curaram as suas moléstias, mas as suas dores foram amenizadas. Aqueles que não perdoaram, que continuaram rancorosos, agravaram ainda mais o quadro de sua doença. O que Divaldo nos fala? O perdão nos liberta. O perdão nos cura. O perdão nos alivia. Mas ninguém fez nada para mim, Cássio. Mas tem aquela situação em que eu não me perdoo. Eu não perdoo porque eu deveria ter tido outro tipo de situação. Tu vê, o fulano me falou um monte de coisa na minha cara e eu não disse nada para ele. Aí fica aquela coisa dentro de mim, me corroendo no meu coração. Divaldo nos diz, o perdão nos liberta, o perdão nos cura. E por vezes, é somente a nós nos perdoarmos. Entendermos, como diz aqui, compreendendo as nossas limitações ainda tão presentes no estágio atual evolutivo em que nós nos encontramos. Oi. Algum de nós, nessa relação, pode ter errado. Mas eu não carregar mais dentro de mim este sentimento. Não é necessário, por vezes, a conversa. Oi, perdão. Somente a nossa predisposição em derrubarmos este muro. Findando essa história do meu pai, quando eu adentrei aqui, e esse foi o motivo de eu estar aqui. Até hoje. Foi isso que me moveu a chegar na Associação Espírita Caridade. Eu queria saber aonde estava esse espírito, que eu não acreditava que deveria ter tido um fim ali quando nós fechamos o buraco que ele estava. Não acreditava eu naquele momento, que se terminava tudo ali. E eu resolvi procurar alguma coisa que me desse essa resposta. Quando eu cheguei aqui, eu fui orientado, fui esclarecido.
fui frequentando os grupos de estudo ao longo do tempo. Quase completando um ano, desculpe-me, do seu desencarne, eu resolvi pedir uma mensagem. Oi, eu quero saber como é que tá. Aí eu fui orientado pela casa que, pelo período de tempo pequeno de seu desencarne, talvez ele não pudesse se manifestar. Mas mesmo assim a casa, amorosamente, acendeu o meu pedido. Um dia eu cheguei e estava ali a mensagem, exatamente aquilo. Ele se encontrava revoltado ante a situação, porque se deu conta daquilo que se deixou fazer, e aí a obra André Luiz contempla isso. Quando nós chegamos na espiritualidade, todos nós se abre uma tela mental da nossa existência, daquilo que nós nos comprometemos antes de encarnarmos. Eu vou me reajustar com o fulano, eu vou aceitar um pouco o fulano, eu vou ajudar o fulano na sua evolução. Mas vai ser difícil esse espinho, mas eu quero. Aí eu chego aqui, encontro esses filhos, esses desafetos, eu não consigo. Deixo para mais adiante. Todos nós nos deparamos com essa situação. E ele, quando se deparou com o seu quadro mental da sua última encarnação, ele se fechava e se revoltava. Isso foi o que aconteceu. Mais adiante, mais um tempo de estudo, mais um tempo de Evangelho no Lar, que indicaram-me para isso, o Evangelho no Lar, e lá no final, após a leitura do Evangelho, fazer uma prece de irradiação para todos aqueles que eu gostava, que eu não gostava, que eu simpatizava, em que eu era antipático. Eu colocava o nome dele. Na sua segunda manifestação, na sua segunda mensagem, ele já estava mais consciente, já despertava. Mas logo se fechava, porque a revolta ainda tomava conta de seu coração. Porque ele não aceitava. Continuava não aceitando os desígnios de Deus. Mais um tempo de evangelho, mais uma exemplificação nossa, indo e vindo à casa espírita. Na sua terceira mensagem, já passado quase uma década desse seu desencarne, ele já estava bem. Ele já pôde me dizer assim, nunca imaginei que há uma luz tênue, fina, mas essa luz é o suficientemente para que eu abra os meus olhos e para que me dê força. Já estou consciente da minha situação e o que eu tenho que fazer daqui para adiante. Mas continue fazendo o que tu esteja fazendo, porque muito tem me ajudado. O meu pedido de desculpa, a minha reconciliação com ele foi desta forma. Embora ele esteja na espiritualidade, hoje, bem mais consciente, estudando, entendendo que ele tem que trabalhar para a sua melhora, assim como nós, mas a reconciliação em que eu fiz com ele foi desta forma. Foi daqui para lá, através da minha prece. E prece é caridade. Caridade para consigo mesmo. Porque nós retiramos do nosso coração, vamos dizer assim, eu não sou poético, mas vamos dizer que a gente retira de cima do nosso coração todo o entulho que a gente coloca. Do rancor, da mágoa, das diferenças. Quando nós endereçamos às pessoas os nossos desafetos, um sentimento de caridade, uma prece, concitando-o para que desperte o mais brevemente possível. Segundo ponto. Enquanto estás com eles no caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça. E não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Como já falamos, Mateus capítulo 5, versículo 26. Vamos desmembrar um pouquinho isso aí para que a gente possa entender o que essa parábola quis nos dizer. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário. A explicação de Emmanuel em relação a isso.
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais possível com o nosso adversário, não quer evitar as discórdias na vida presente. É uma eleição para a eternidade. Nós sabemos que a morte não nos livra dos nossos adversários, porque estes voltam através das obsessões. Os atendimentos mediúnicos que fazemos na casa, geralmente um médium se coloca aqui, e quando ele, através da sua faculdade mediúnica, o espírito se manifesta, geralmente o espírito ele está nos cobrando. E por vezes nós nos colocamos numa posição de vítimas de tudo. Vítimas das situações, vítimas da sociedade, somos os excluídos e os espíritos vêm e dizem para nós, geralmente o contrário, não, ele me traiu, ele me matou, ele me assassinou. Não é porque o meu desafeto morreu que cessou as nossas dívidas. O obsessor nada mais é aquele que ainda não nos perdoou. Então é isso que quer dizer. Mais possível para com o nosso adversário. Para não evitar as discórdias na vida presente, é uma lição para a eternidade. Mais uma vez a gente cita uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 16. Prece para afastar os maus espíritos. Está lá a explicação dos espíritos para nós. A questão obsessiva, os espíritos obsessores, eles não colocam em nós aquilo que nós não temos, a irritação, a inveja, o ódio, o sentimento de vingança, eles não colocam isso em nós. Eles apenas detectam isso em nós e impulsionam. Ou seja, nós contemos tudo isso. E aí eu chego à Associação Espírita Caridade num processo obsessivo, eu quero que afaste de mim o obsessor. Tem alguma coisa que me incomoda, tem um encosto. Deus, por que Deus permite? Para o reajustamento de ambos e para o crescimento mútuo, a obsessão. Porque quando nós estamos sentados aí, como nós já falamos, mencionamos, num processo de obsessão, nós estamos aqui, na segunda-feira, olhando os slides, por vezes nosso pensamento está lá fora, longe, distante. E os slides estão aqui, chamando a nossa atenção, para que nós possamos nos desvincularmos mentalmente do obsessor que está nos influenciando. E quando nós nos desvinculamos dos obsessores, nós olhamos para dentro de nós mesmos. Isso é o ideal. Que possamos olhar nos momentos que a gente aqui estamos e possamos identificar em nós a nossa problemática. Tem uma sequência de vídeos que a casa passa, se chama vídeo sozinho, os vídeos é sozinho, ponto de interrogação. No quinto vídeo, o obsessor que obsedia o rapaz daquela sketch, daquele filmezinho ali breve de 15 minutos, quando ele chega na espiritualidade, ele não consegue mais influenciar o seu obsidiado. E a espiritualidade inferior questiona, como que tu não consegue mais influenciá-lo? Por que tu não influencia-o mais? E ele diz, eu não sei. Tem uma capa protetora que o protege, que eu não consigo mais influenciá-lo. Os irmãos que estão aqui conseguem, porventura, imaginar qual seria essa capa protetora? A sua melhoria íntima. O seu evangelho que quando nós chegamos aqui, recebemos de presente para nós levarmos para nossos lares. Mas por vezes a gente só coloca ele embaixo do braço. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse a gente recebe. A gente só coloca ele embaixo do braço. A gente não lê e estuda. Isso nos fortalece. Porque nós vamos criando um antídoto contra o obsessor que ele não consegue mais nos influenciar e ele acaba por nós sendo influenciado pelas nossas boas atitudes, pelas nossas boas maneiras, pelos nossos pensamentos já não estarem mais vibrando naquela faixa vibratória.
Estava olhando uma palestra de Divaldo Franco, padrão vibratório. Tem tudo a ver conosco. Oscilamos o nosso padrão vibratório diariamente. Nos influenciamos pelo orbe que vivemos. Provas e expiações. Estou trânsito, daqui a pouco alguma coisa aconteceu, bom, meu padrão vibratório já foi lá embaixo porque eu me irritei. Daqui a pouco eu já fiz uma leitura edificante, já elevei o meu padrão vibratório, já não estou mais irritado, já estou legal. Daqui a pouco eu cheguei em casa, as crianças estão enlouquecendo, já abaixou, o meu padrão vibratório novamente abaixou. A mulher já não fez a comida que eu queria. Já botou um pouquinho mais de sal. Ou o marido deixou a toalha molhada na cama. Exemplos esdrúxulos, mas do cotidiano que nos influenciam e que fazem com que o nosso padrão vibratório ele seja muito oscilante. E aí, quando nós nos recolhemos na nossa intimidade, rogamos a Deus e a espiritualidade benfeitora que nos auxilie nesses momentos de dificuldade, para que todos possam entender, eu acabei de virar um copo de água cheinho aqui em cima. E aí, nós queremos que a espiritualidade benfeitora nos socorra. Mas o nosso padrão vibratório está lá no chinelo. Divaldo nos fala que o necessário se faz que nós mantenhamos um equilíbrio. Nos irritemos, mas não mantemos. Não mantermos essa irritação. E ele conta uma história, em cima dessa palestra que nós estávamos assistindo, que aconteceu uma situação lá na Mansão do Caminho. E essa irmã errou com ele. E ela veio pedir para Divaldo que Divaldo perdoasse ela. Ele disse, não, irmã, agora não. Ela se afastou. Novamente ela retornou e disse, Divaldo, preciso falar contigo. Quero te pedir desculpa. Irmã, agora não. Ele se recolheu à sua sala, lá ele ficou, na Mansão do Caminho. Na terceira tentativa, ela chega, Divaldo, eu preciso falar contigo, Divaldo. Já irritada. E ele, não, irmã, agora não é o momento. Aí ela vem. Mas tu não é espírita? Sim, mas eu não sou bobo, irmã. E ele diz, somos lícitos a sentir, a vivenciar todos os sentimentos que transcorrem em nós diariamente. Mas não mantermos essas vibrações. Para quando nós concitarmos a ajuda do nosso anjo guardião, do nosso benfeitor espiritual, ele prontamente está ao nosso lado. Porque o nosso padrão vibratório ele está um pouco mais elevado. É isso. Quando nós estamos aqui, por vezes, nós estamos com o padrão vibratório lá embaixo. Vamos passando uma semana, 2 semanas, nós vamos ficando um pouquinho melhores. Nós já olhamos as pessoas nos olhos, já não entro mais de cabeça baixa, já não culpo a todos e a tudo pelos meus problemas, porque eu vou me elevando, eu vou ouvindo, vou me desvinculando do obsessor, porque eu já faço uma leitura edificante quando eu não estou legal. É isso que a doutrina espírita nos oferece. Quando aconteceu essa situação comigo e meu pai, muitas pessoas, por engano e por desconhecimento, acham que na doutrina espírita vai trazer o ente querido que desencarnou, vai trazer a mulher amada, vai trazer o esposo, o emprego que eu tanto ganhava bem. Não. A doutrina espírita não oferece milagres a ninguém. Ela te dá esperança, ela te conscientiza, ela te aclara teus caminhos, se tu quiser seguir adiante, dentro deste caminho. Mas se nós não quisermos, nós passaremos pela doutrina espírita, por todos os segmentos religiosos, seitas, e nada ali nós tiraremos um proveito para nós mesmos. No livro Pão Nosso, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, esse que o irmão aqui falou da coleção Fonte Viva, em que ele anuncia por apenas R$1, que ajuda a manter toda a estrutura da casa, nós encontramos assim, o que Emmanuel nos fala. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-se no sentido de revelar boa vontade perseverante. E insiste na bondade e na compreensão. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Oi,
capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça das aflições. Corrige. Porque por vezes a gente não compreende por que nós viemos com um aparelho digestivo danificado. Porque em outras existências, bebemos demais, fazemos mau uso, ingerimos veneno para tirarmos a nossa vida. O suicídio é uma questão à parte, em termos de doutrina espírita. Alguns não gostam de falar, porque ainda é se tratado como um tabu. Oi, é perigo falar sobre isso. Não, a doutrina espírita nos alerta. E a conscientização em termos da doutrina espírita em relação ao suicídio é a tremenda decepção daquele que comete o ato, porque ele não se vê mais. Ele chega lá e vê que os seus problemas, eles continuaram. Porque se depara com aquilo que deixou de fazer e com essa consciência ampliada. E os seus obsessores, todos eles em volta, a obsidiarem, ali infligirem a ele penas maiores. E aí nós reencarnamos por dádiva de Deus, com certos tipos de limitações, a gente não quer. A gente não aceita. A gente quer que a dor seja aliviada. A gente quer fazer uma permuta com a espiritualidade. Me dá um paracetamol aí, Deus. Tá doendo pra caramba. E às vezes esse paracetamol está apenas no nosso despertar. Está apenas nós abrirmos os nossos olhos para aquilo que nós dissemos. O que nós viemos fazer aqui? Nós não viemos a passeio. Nós viemos, cada um de nós, para crescermos, para evoluirmos. E aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que são, podemos dizer, simpatizantes da doutrina espírita, se nós olharmos todas as obras de Kardec, já dissemos, ela concita para nós sairmos da posição em que a gente se encontra. Por vezes nós nos encontramos, somos tipos mendigos espirituais. Só queremos me dá. Não sabemos nem bem o que, mas eu quero. Me dá. Só me dá. E tu, Cássio? Tu vai dar o quê? Para todas essas benesses que tu recebe. Aí eu chego em casa, eu continuo o mesmo déspota que eu fui em outras existências. Aqui eu mando, mas também sou odiado. Eu não dou nada de minha parte, mas eu sou espírita. Renuncia. E o exemplo maior que a gente pode citar, são muitos exemplos, foi Maria de Magdala. Isso a gente encontra no livro Boa Nova. Psicografia, novamente, do Francisco Cândido Xavier, o espírito que dita ele, Berto de Campos. Lá, Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, ouve falar desse espírito que operava milagres, que curava, que restituía as visões, curava os leprosos, e ela desperta a curiosidade, mas a real intenção de Maria de Madalena, naquele momento, era seduzir aquele cara, o mestre. Lá no livro Boa Nova. Quando ela se depara com aquela magnitude daquele espírito, pela grandiosidade espiritual daquele ser que estava aqui encarnado, o seu ser muda completamente. E o trabalho maior de todos aqueles que seguiram Jesus foi dela. Ela renunciou toda a sua existência atual para seguir Jesus. E esse trabalho foi tão árduo para ela, que mesmo ela renunciando, aqueles que seguiam Jesus, os seus apóstolos, não o aceitavam. Prova disso é que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa em que ele aparece foi Maria de Madalena, porque ela renunciou. O trabalho interior de Maria de Madalena foi maior daqueles que ali o seguiam. Nós encontramos nos apóstolos, figuradamente dizendo, todas as nossas fragilidades. Pedro, quando renega a Cristo 3 vezes, quantas vezes nós renegamos a doutrina espírita por coisas externas? Julgamos Judas por ter traído Jesus por moedas irrisórias, porque Judas amava muito Jesus.
E quando ele entrega Jesus, ele faz esse ato de ele entregar Jesus para que Jesus, no momento derradeiro, ele se revelasse conforme Judas imaginava que Jesus fosse. Mas trazendo para nós aqui, julgamos Judas. Como é que Judas pode ter traído esse ser tão perfeito que esteve conosco? Nós julgamos Judas, mas esquecemos que nós traímos Jesus diariamente através das nossas atitudes. Quando pensamos em, por vezes, sairmos dessa vida através de um ato tão impensado, quando traímos Jesus pelos nossos interesses próprios, quando traímos Jesus pelo nosso orgulho. Pensemos nisso. Aqui, seguindo a lição, reconcilia-te enquanto estás a caminho com ele. Mais uma vez, Emmanuel. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Devemos perdoar enquanto encarnados. Aqui fala, reencarnação e as obsessões, conforme já dizemos. Que não se suceda que ele te entregue ao juiz, e o que o juiz te entregue ao ministro, e sejas mandado para a cadeia. O juiz é a consciência nossa culpada. Conversava com um trabalhador aqui da casa um dia. Saímos para fazer uma gravação, a Semana Kardec, fui com o carro com ele, e tinha acontecido um fato comigo de desavença. E eu estava com o meu coração ainda, com orgulho e com a vaidade, fervilhando. E posso dizer aqui para os irmãos, de consciência tranquila, límpido, no que eu digo isso, eu não estava perdoando. Não queria perdoar. Porque eu esperava que o mínimo de conhecimento que o outro tinha, que ele deveria entender o meu propósito. O engano era meu. Fui conversando com ele e disse assim para mim: meu amigo, perdoa. Porque quando esse teu sentimento que tu tá sequestrando a pessoa para ti. E tu não tá exercitando o perdão dentro de ti. E a tua consciência, ela tá te culpando. Porque tu sabe o que tu tem que fazer, mas tu tá deixando de fazer por causa do orgulho. Perdoa para que o outro, a sua consciência, desperte. Como nós dissemos, por vezes, não precisamos dizer: oi, desculpa, me perdoa. Às vezes, necessário se faz, às vezes, somente conversarmos. Dissiparmos, retirarmos, cada um de nós, aquilo que está nos impedindo. Sermos honestos, francos. Como dissemos lá, observando que cada um de nós somos dotados, temos imperfeições, estamos reencarnando juntos nessa mesma caminhada. Alguns avançam um pouquinho mais, outros nem tanto. E o ministro são as leis de causa e efeito que dá a cada um segundo as suas obras. Aí Emmanuel diz: em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagardes até o último ceitil. Ou seja, deveremos reencarnar quantas vezes for necessária, até aprendermos a trocar o ódio das ofensas pela lei de amor ensinada pelo Mestre Jesus. Por vezes nós lá na espiritualidade, num sofrimento máximo que nós nos encontramos, dirigimos uma prece a Jesus para sairmos mais por necessidade do que por razão. Eu quero só sair daquele sofrimento. Eu não entendo a razão do meu sofrimento. Eu só quero que a necessidade. A razão não. E aqui diz: não sairás daqui até pagardes o último ceitil. Até nos reconciliarmos, até nos reajustarmos, até entendermos que para Deus e para Jesus bastemos que a nossa oferenda seja a nossa melhora, o nosso despertar. Valorizemos cada segundo,
cada dia de nossas vidas. É isso o objetivo nosso. E tentar diariamente nos burilarmos. Hoje fracassei, errei, mas amanhã eu vou tentar. Somos imperfeitos, mas eu sou imortal. Não nos iludindo que nós iremos quitar os nossos débitos todos nessa encarnação, porque não será. Mas eu quero, quando eu carimbar o meu bilhetinho de volta, como nós dissemos, eu volte um pouquinho melhor. Eu já volte aceitando a doutrina espírita. Eu não estou mais brigando com ela. Eu já aceito. Por enquanto a gente briga, a gente não aceita. Que a gente consiga fazer isso. A cada segundo, a cada momento, valorizarmos o nosso círculo familiar, o círculo religioso, a oportunidade da dor, que é maravilhosa, porque faz com que nós nos despertemos para nós mesmos. No mundo maior, André Luiz fala das dores de evolução, a dor educação, a dor auxílio. A gente não compreende, a gente só quer barganhar que Deus nos dê uma dipirona, um paracetamol para aliviar a dor. Mas entender por que ela está batendo, não. Queria agradecer imensamente, eu fico muito feliz de estar aqui presente dos irmãos. E essa casa que abriu a porta desde o primeiro momento quando eu cheguei aqui, com meus 20 anos. Completo 40 anos semana que vem. Muito obrigado.